Ok. Muito bem. Vamos passar rapidinho aqui. Essas questões técnicas de tipo de palco, eu vou passar bem rapidinho para vocês, só para conhecimento, né? Existem vários tipos de palco. A gente pode ver, tem o triangular, o ovalado, né? O circular. Vocês podem ver ali na página 9 da, da apostila, vocês vão ver os tipos de palco. Esse semicircular é que era usado nas apresentações da Grécia, né? Era bastante usada essa semicircular, principalmente nas apresentações do rei Dionísio, lá, Deus Dionísio. Então, esses palcos, alguns existem hoje, mas hoje já o mais utilizado é o italiano. Aí tem o defasado, triangular. Se vocês olharem na página 10, eu coloquei uma imagem de uma arena de teatro de Dionísio, e como está hoje. Olhem, pessoal, parece que estão até recuperando, né? Mas é tipo aquele semicircular. Então, é, as arquibancadas, né, ficam ao redor. Nessa parte de plana, no meio, ali ficava a orquestra, e as apresentações eram mais nos fundos. Hoje tá tudo em ruínas, né? Mas o palco não aparece mais. Mas o palco lá não está aquelas pessoas, digamos assim, né? Se vocês olharem ali na página 10. Então, existe hoje ainda alguns vestígios desses teatros de onde surgiu 600 anos antes de Cristo. Imaginem, né, o valor que tem essas ruínas, né, a história que tem ali, né, o início do teatro, né, realmente é muito emocionante se a gente pudesse estar lá para ver, né. Tem um teatro de arena em Ribeirão Preto, é mais ou menos esse estilo. Você apresenta na parte mais de baixo e o som se propaga, né? Então eles já se preocupavam com a acústica, né? Na página 11, vocês vão ver um teatro de arena em Éfeso. Olhe o tamanho desse teatro de arena. Esse teatro de arena cabia 10 mil pessoas. Olha só. Vocês conseguem ver ali o palco? Tem até umas ruínas. É como se fossem as coxias. A gente chama de coxia que fica atrás do palco, né? Então, essa imagem aérea, ela é muito linda, muito legal, né? E olha o trabalho de fazer isso tudo em pedra. Realmente uma obra de arte. O teatro a céu aberto, né? A céu aberto. Bem no miolinho ali ficava a orquestra. Aí tinha todos os efeitos especiais que eles faziam, né, escondidos e tudo mais. Então, realmente, era um espetáculo que eles faziam. Com muitos ensaios e tudo mais. Elizabeth foi uma das rainhas da Inglaterra e ela gostava muito de teatro, gostava tanto que ela mesma criou uns tipos de palco. Então existe palco chamado palco elisabetano. Se vocês olharem embaixo, esses tipos de palcos são usados até hoje, principalmente em desfile de moda. Não sei se vocês já viram os desfiles de moda, onde que as pessoas vêm desfilando assim, tem um palco comprido que vai no meio do público. Por exemplo, esse retangular que vocês vão olhar ali na página 12, esse palco, onde estão os risquinhos é onde as pessoas sentam. E onde está mais assim achurado é o palco. Então é tipo shows também, né? Nos shows também eles fazem muitas vezes aquele palco entrando no público. Isso é muito interessante. E por fim, nós temos o palco italiano, na página 12. Hoje é muito usado, as nossas igrejas, elas se baseiam muito no palco italiano,
principalmente no retangular, né? Tem o palco da igreja e o restante pessoal, normalmente as igrejas são retangulares. E então hoje as nossas igrejas é esse palco italiano, foi inventado na Itália esses tipos de palco. E nada mais é do que as igrejas também um palco de teatro. Depois eu coloquei a Sala Vila Lobos, que é muito bonita também, né? Muito grande também, muito interessante. E tem um teatro também de Recife, ó, lá no, muito bonito, todo decorado. Tem os locais mais caros, né? Que são chamados aquelas áreas mais altas, né? Esqueci o nome agora dessas áreas, mas são cabines, né? Camarotes, que eles chamam disso, camarotes. Então, onde você pode assistir mais confortável e tudo mais. Né? Então, bem chique, né? Essa Teatro Santa Isabel, em Recife. Na página 14, vocês vão ver os tipos e formas de teatro. Aqui vocês vão ver vários tipos de teatro. Desde o ditirambo, que é aquela forma lírica de Dionísio, que eles faziam com danças e tudo mais. A pantomima, por exemplo, né? A pantomima é muito utilizada. Peças de pantomima a gente vê muito na igreja. São peças que elas normalmente não têm fala e elas são apresentadas através da técnica de mímica. Né? A mímica a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, a pantomima é a mistura da técnica de mima para uma apresentação teatral. Né? E a pantomima existe também há muito tempo atrás, desde a época de Roma. Né? Aí vocês vão ver outros tipos de teatro, tem o entremestre, o alto, né, que fala sobre as questões lírica, né, com profano. Tem então um filme, O Alto da Compadecida, que veio de um teatro, né, que é um filme brasileiro. Os milagres que estão relacionados aos milagres de Jesus. Muitos desses já a igreja, na época romana, já determinando como é que seria os teatros, né? Teatros de feira, de rua, sermões. Eu não vou passar todas elas. Uma das mais famosas é a comédia dell'arte. A comédia, né? A palavra comédia veio daquela época, né? E hoje a comédia representa um estilo, né? Um gênero de teatral que envolve a questão do humor, né? E vocês vão ver, então, vocês podem ler todos esses tipos de teatro que tem aqui. Muitos não são usados no Brasil. Por exemplo, a ópera. A ópera não é da nossa cultura, né? Não sei se alguém já assistiu uma ópera, mas não é da nossa cultura. Depois da ópera, o monólogo. O monólogo é bastante utilizado no Brasil. E eu vou dizer para vocês que uma pregação é um monólogo, né? O teatro está mais vivo na nossa igreja do que a gente imagina, por exemplo, né? Acho que a gente já comentou que a própria Santa Ceia é um teatro, né? É um ritual. E a pregação é um monólogo, né? Então, toda pregação é uma apresentação teatral, né? Stand-up comedy, isso é também algo que está muito forte agora no Brasil, né? É um monólogo onde que o personagem ele se diverte com o humor do dia a dia, com as dificuldades do dia a dia, da nossa realidade e tudo mais. Muitas vezes é um pouco obscenas, um pouco baixas, né, nas colocações, né? Então, vocês têm que cuidar. Teatro de rua. O teatro de rua ele é um teatro que a gente pode utilizar muito, principalmente de evangelismo, né? É algo que na prática a gente vai aprender um pouco como fazer um teatro numa praça, onde não tem palco, você vai fazer no chão, as pessoas acabam fazendo um círculo ao redor de você. Como é que você vai apresentar pessoas num círculo? Pessoas atrás de você, na frente de você, como é que você vai apresentar num teatro desse estilo, né?
Então, existe uma técnica tal, porque senão você vai ficar de costas para um público e outro vai ver, outro vai ficar de costas. Então, todos querem ver. Então, existe uma técnica para você fazer esse teatro de praça. Isso é muito interessante. Você chega, começa a se preparar, as pessoas são curiosas, começam a ver e tal. É muito legal a pantomima, porque se você não tem microfone, você não tem equipamento, né, de sonorização, a mímica resolve isso, né? Então, o teatro para evangelismo mais barato que tem é o teatro de rua. Teatro invisível. O teatro invisível existe um dramaturgo já falecido, Augusto Boal, brasileiro. Ele trabalhou muito com o teatro invisível, também chamado de teatro terapia. O teatro invisível ele tem vários tipos, mas só para explicar para vocês, é quando você está participando de um teatro e nem sabe. O teatro está acontecendo, você não sabe. Eles faziam teatros envolvendo a comunidade, muitas vezes para provocar a questão da discriminação, do racismo e tudo mais, e você está em algum lugar, dentro do ônibus, outros lugares, e você nem está percebendo, mas você está fazendo parte de um teatro, né? Esse aqui no Brasil, nas igrejas, muitas vezes, tem umas pessoas que querem fazer teatro invisível. Eu vejo, se veste de mendigo alguém, né? E entra na igreja e faz todo aquele auê, né? Aí no final, quer dizer, eu não sou um mendigo, eu só queria ver como é que vocês iam me recepcionar, olha só e tal, né? Só que isso já dá uns problemas, já deu uns problemas sérios com isso, né? Porque realmente é uma técnica bem complicada você trabalhar com isso e muitas vezes acaba trazendo uma confusão na igreja, mais do que querendo trazer um ensinamento, né? Se bem que assim, eu vou dar um conselho para vocês, tá? O teatro na igreja, por experiência própria, não tente usar o teatro na igreja para dar lição de moral nos membros, nas pessoas, ou na liderança que for. Não use o teatro para dar lição de moral. Use o teatro como ferramenta de evangelismo. Para exortar a igreja, existe pastor. Para ensinar a igreja, existem os mestres. O teatro, um conselho que eu dou, use o teatro para levar a mensagem do evangelho. Para exortar, dar lição de moral, para criticar, para mostrar o que está acontecendo de errado, isso é com a liderança, é com o pastor. Se você começar a fazer teatro querendo dar lição de moral à igreja, realmente você só vai trazer problema à tua vida, né? Só vai trazer problema. Então, use o teatro como ferramenta de evangelismo. Ah, mas o pastor quer que eu faça um teatro na igreja. Ok, ele vai ser um teatro evangelístico, vai trazer a mensagem de Cristo e convide já pessoas para ir para a igreja para assistir a peça. Mas tente focar nisso, porque quando a gente começa a fazer teatro criticando vida de crente, porque o crente faz isso, porque ele faz aquilo, isso é muito complicado. Você entra numa área que não é interessante, né, para o teatro, né, e você acaba se frustrando, trazendo confusões, e realmente, assim, experiências não boas por causa disso. Conselho que eu dou para vocês. Depois tem os teatros de bonecos, de marionete. A gente vai falar um pouco de teatros de bonecos mais para frente. Nas aulas presenciais, a gente vai aprender um pouco de técnicas de manipulação de bonecos, né? Os bonecos de marionete são aqueles bonecos com cordas, né? Teatro lambe-lambe também é um teatro com bonequinhos pequenos, de miniaturas e tudo mais. E é isso aí. Agora, vamos para os gêneros teatrais. Quando você vai preparar uma peça de teatro, você tem que pensar sempre no gênero que você vai fazer. Os principais são 5, os mais conhecidos, tá? A tragédia, nascida na Grécia, segue 3 características, antiga, média e nova. É a representação viva das paixões, dos interesses humanos, tendo por fim a moralização de um povo ou de uma sociedade. É interessante que a tragédia, se vocês olharem a mitologia grega, né, as histórias gregas, elas sempre estão relacionadas à tragédia. Se vocês lerem a história de vários
deuses gregos, né? Zeus e outros deuses, Narciso, por exemplo. Vou dar um exemplo do Narciso. Narciso era um deus, era um ser divino que ele se amava muito, ele amava muito a aparência dele. E um dia ele se abaixou num rio, um ribeirão, para tomar água, e ele viu o reflexo dele na água, e ele se apaixonou tanto pelo reflexo dele que ele não conseguia mais sair dali, e ele acabou caindo no rio e morreu. São histórias que na época eram feitas já para trazer uma lição de moral, era uma tragédia, né? Então você pode ver que todas essas mitologias, essas histórias gregas são tragédias, né? Então eles trabalhavam muito com isso e usavam essas histórias para trazer essa ideia, né? Tanto é que hoje a gente chama uma pessoa que ama muito a ele mesmo, a gente chama de narcisista, né? Então vem de Narciso. Então essas histórias, essas tragédias gregas, elas são bem interessantes. Então tragédia é uma dos gêneros teatrais. Você pode trabalhar com tragédia. Eu vejo muitas vezes assim que o povo gosta muito de tragédia, pessoal. Muito mesmo. Se você chegar e anunciar que no próximo culto vai ter um ex-macumbeiro que morreu 3 vezes e ressuscitou, perdeu os braços e foi amputado e foi costurado de novo, e não sei o que, vai encher a igreja. Porque eles querem ouvir a tragédia do cara. O cara que tem que contar a história dele. Ele foi atropelado por um caminhão, ressuscitou de novo e tal, e fez tudo aquilo. E o povo gosta disso, né? Enche a igreja, né? Para ver essa questão do ex isso, ex aquilo, ex-presidiário, ex não sei o quê. Então, a tragédia é algo realmente que o povo gosta, né? Não é por nada que nossos jornais, né, acabam virando só notícia de tragédia, né? Porque o povo realmente gosta da tragédia, né? Comédia é outro também, outro gênero. A comédia, tem que ter um pouco de cuidado, né? Para você não entrar muito no ridículo, né? Principalmente quando você trabalhar com evangelismo, né? Então tem que cuidar com a comédia, mas a comédia é muito bom porque conquista as pessoas. Eu gosto muito de usar a comédia nas peças que eu escrevo, né? Então, eu gosto de usar um pouco de drama e um pouco de comédia, né? Então, eu sempre aconselho, quando você vai escrever uma peça, começa bem descontraído, comece com comédia, porque quando você tem um público e você começa com comédia, faz a pessoa rir, ela vai relaxando, ela vai se abrindo, ela abre o coração. Porque normalmente uma pessoa que vai assistir uma peça de teatro evangélica, ela já imagina assim, vai ser uma peça que vai dizer que eu vou para o inferno. É uma peça para dizer que eu estou fazendo tudo errado. É uma peça para me acusar de um monte de coisa. É uma peça para dizer que se eu não mudar, eu vou para o inferno. Então as pessoas vêm com essa ideia e elas se fecham. E a semente muitas vezes não cai no coração. Aí quando você então faz uma peça mais um começo um pouco mais descontraído, a pessoa pensa, nossa, mas quando é que vão me acusar aí nessa peça? Quando é que vai chegar aquela hora que vão apontar o dedo para mim? Daí ele começou, mas parece interessante. Aí a pessoa vai relaxando e ela vai se descontraindo e ela vai abrindo o coração. Aí quando o coração está aberto, está bem tranquilo, já desarmou toda aquela questão, aí você joga a semente do evangelho, que é o amor de Cristo. Então, assim, o teatro tem que ter essa estratégia, pessoal, para preparar a pessoa para receber a mensagem. É tudo uma preparação, né? As artes fazem isso. Ela faz essa preparação. E nós temos que trabalhar com isso. Prepara o coração para depois você lançar a semente, né? Aí tem a tragicomédia, né, que é a transição da comédia para o drama. Eu gosto de trabalhar muito com esse gênero,
Então eu faço essa transição da comédia para o drama vai ficando para o final, né? Isso é bem interessante. Então a pessoa ela está rindo, daqui a pouco ela já está se emocionando com o final. O drama, né? A farsa, que é um drama cômico, né? Utilizado personagens caricatos, excêntricos, com situações bem exageradas e tudo mais, né? E então esses são os principais gêneros do teatro. Mais para frente a gente vai aprender a como escrever uma peça de teatro. E eu digo para vocês, uma das coisas muito importantes que você vai escrever uma peça é decidir o gênero teatral que você vai usar. Né? Se vai ser um drama com comédia, né? Uma tragicomédia, se vai ser só um drama. Eu aconselho você a fazer essa mudança de gênero na peça para não ficar drama do começo ao fim. Porque quando você fica num gênero só, isso acaba cansando, porque o drama ele cria uma tensão em você. Pensa num filme do drama do começo ao fim. Você fica muito tenso com aquilo. E você não muda a tua sensação, o teu sentimento, porque é drama do começo ao fim. E isso acaba trazendo um pouco de desconforto para você que está assistindo. Por isso que o teatro ele tem que fazer essa mudança. Uma hora rindo, uma hora chorando, uma hora triste, outra hora assustado. Essa mistura de sentimentos, ela é mais confortável para você do que você ficar com um sentimento do começo ao fim. Né? Você fica muito tenso, o teu corpo fica tenso e você fica desconfortável. Chega uma hora que você não quer mais assistir. Né? Muito bem. Acabando essa questão dos gêneros, nós vamos agora para o processo criativo. Tomar uma aguinha aqui. Nós já fizemos, no começo da aula, essa dinâmica da chuva de ideias, né? Essa tempestade de ideias. Né? Então, a gente criou algo do zero. Já é algo que nos incentiva a criatividade. Agora, deixa eu falar um pouco sobre a criatividade e alguns paradigmas, né, que muitas vezes se criou. Né? Antigamente, a gente dizia que a criatividade era um dom. Ou você era criativo, ou você não era. É mais ou menos assim. Deus criou várias pessoas. Uma lhe deu criatividade, para outras ele não deu. Tinha-se essa ideia que a criatividade era só para algumas pessoas. Né? Mas com o tempo, essa questão começou a cair por terra, né? E na década de 70 já começou-se a acreditar que os estímulos faziam as pessoas serem criativas. Foi o que a gente fez no começo da aula. Eu estimulei vocês a serem criativos. A gente ouve muitas pessoas dizer, mas eu não sou criativo. Eu não sou criativo, eu não consigo criar nada. A questão não é não ser criativo, mas é por que você não está sendo criativo. Muitas vezes, muita coisa bloqueou, está te bloqueando a não ser criativo. Né? Então, eu quero mostrar para vocês. Antes eu quero ler aqui, tem uma frase que diz assim: o homem criativo não é um homem comum ao qual se acrescentou algo. Criativo é um homem comum do qual nada se tirou. Olha só que interessante. Eu vou ler de novo. O homem criativo não é um homem comum ao qual se acrescentou algo. O criativo é um homem comum do qual nada se tirou. Tanto é que a idade, né, do ser humano, onde ele é mais criativo, é na idade onde ele era criança. As crianças são muito mais criativas
que os adultos. Por quê? Porque você vai crescendo e algumas coisas vão bloqueando a criatividade em você. Por exemplo, vamos dar uns exemplos de bloqueios da criatividade. Algumas frases acabam sendo usadas para bloquear a nossa criatividade. Não vai dar certo. Quem já ouviu isso, né? Não tem a menor lógica. Siga sempre as normas. É interessante, né? Porque, por exemplo, muitas coisas foram criadas quando alguma pessoa ela acabou não seguindo as normas. Em histórias, por exemplo, do McDonald's, né? O Big Mac foi um dos funcionários que inventou e colocou um pão a mais e tal, acabou fazendo o Big Mac. Ele não seguiu as normas, ele quis inventar algo e ficou até hoje, né? E hoje é um dos mais vendidos, lógico. Né? Cuidado para não pagar mico, né? Muitas vezes o medo de a gente pagar mico, é aquela questão de passar vergonha, né? Faz com que bloqueie a criatividade. É proibido errar, brincar é falta de seriedade, isso não é a minha área, cada macaco no seu galho. Isso eu uso muito, né? Para que eu vou aprender isso se eu nunca vou usar? Você já ouviu alguém falar isso? Para que eu vou aprender isso se eu nunca vou usar? Os meus alunos lá do CTM eu sempre digo, eu pergunto para eles assim, pessoal, vocês estão aqui para ser ótimos missionários, ótimos líderes e ótimos futuros professores. Aí, se eu perguntar para vocês se um missionário ele precisa entender de física nuclear. Todo mundo olha para mim e você também deve estar pensando assim, por que, professor, eu teria que saber de física nuclear se eu vou ser missionário? Então, deixa eu contar uma história para vocês. Há muitos anos atrás, lá nos anos 80, na cidade de Goiânia, um pessoal foi no ferro velho, pegaram uma máquina de raio-x, desmontaram a máquina, chegaram no miolo da máquina onde que tinha uma cápsula de césio-35, que é um material radioativo que é utilizado para fazer radiografia. Quando jogaram essa máquina no ferro velho, não tiraram o césio. Desmontaram a máquina, pegaram a cápsula, viram que dentro tinha um pozinho brilhante. Não sabiam que aquilo era radioativo. Levaram para casa, para a família toda. A família abriu, pegou o pozinho e começaram a passar nos braços. Olha que brilho, olha que bonitinho, brilho. E passaram na família toda e tal. Se tivesse um missionário lá que soubesse sobre física nuclear, ele ia dizer, meu, o que vocês estão fazendo com um material radioativo desse? Mas ninguém sabia o que era aquilo. 50 pessoas morreram. Caixão lacrado com chumbo. Ninguém mais pôde entrar naquelas casas. Contaminado, não tinha mais solução. Morreram. E a gente fica pensando, né? Eu só quero aprender aquilo que eu vou usar. Mas a gente não sabe o que tem pela frente. Então, isso é claro, é um extremo, mas só para a gente ter uma ideia do que esse negócio de dizer eu só quero aprender o que eu vou usar, isso não é bom. Não quero mudar. Time que está ganhando não se mexe. Eu não sou criativo, é impossível, não dá para fazer, isso não serve para nada, santo de casa não faz milagre, não vamos inventar a roda, vai custar muito caro, seria uma mudança muito radical. Eu acredito que vocês já ouviram algumas frases dessas que acaba tirando o estímulo das pessoas de serem criativas. Né? Eu já falei da marca do giz no quadro, né? Muitas pessoas acham que pensar dói. Não, e eu não vou pensar porque dói.
Ou muitas vezes, não, eu não tenho mais idade para pensar isso. Esquece que o nosso cérebro não envelhece, que envelhece é nosso espírito e a nossa alma. Escreva as suas ideias, tá? Faça anotações, observe muito. As crianças, a mente das crianças são como uma esponja. Elas absorvem tudo. Vocês podem ver. É tão interessante porque no último espetáculo a gente tem muitas famílias participando do espetáculo. E muitas vezes os filhos pequenos vêm junto. Tinha um menino de 6 anos de idade. E eu comecei a perceber que ele ficava ali sentado no banco e ele começava a repetir as falas das pessoas. Vocês não vão acreditar. Ele decorou as falas dos 15 atores, só observando. Ele sabia de cor as falas dos 15 atores. Quando os atores erravam, ele corrigia. Um menino de 6 anos de idade, pessoal. Então, assim, é tão incrível a mente de uma criança, porque ela é uma esponja, ela está ali, ela absorve muito. E com o tempo a gente vai crescendo, a gente vai perdendo um pouco dessa questão. Por quê? Porque a nossa mente acaba ficando muito ocupada, né, com coisas que nós estamos ansiosos e tudo mais, né? E isso vai tirando a oportunidade do nosso cérebro estar à disposição para absorver o conhecimento que está ao nosso redor. Né? Pense todos os dias, descubra o problema, construa grandes ideias, crie grandes metas, coloque as ideias em ação e use o seu tempo ocioso com sabedoria. As pessoas que vencem nesse mundo são as que procuram as circunstâncias de que precisam. E quando não as encontram, as criam. Olha só que interessante, Thomas Edison, inventor, né? Inventor da lâmpada. Ele diz assim, minhas invenções são fruto de 1% de inspiração e 99% de transpiração. Então, assim, tive uma ideia, vamos trabalhar, pessoal. A ideia é só 1%. Os 99% é que você vai ter que trabalhar para que essa ideia saia do papel. Né? Então, a gente muitas vezes acha que a inspiração é o mais importante. Não? O mais importante é você colocar no papel. E ele fala isso porque ele teve que fazer mais de 300 protótipos de lâmpada até conseguir fazer uma lâmpada que não queimasse e ficasse acesa, né? E isso levou muito tempo. Crianças criativas, adultos ansiosos, infelizmente, a ansiedade é algo que está tirando a nossa criatividade. E a gente vê isso muito forte, né? Muito forte nas pessoas, a gente vê a consequência depois da pandemia, como as pessoas ainda estão mais ansiosas, e com isso bloqueia ainda mais a criatividade, né? Então, a ansiedade realmente leva a gente a ficar doente até, né? Com crises, muitas vezes. Alguns alunos eu vejo que eles chegam até a ter crises de pânico por causa das questões da ansiedade, né? E isso vai bloqueando a nossa criatividade. Eu quero falar sobre o processo criativo, que está na página 23. Esse processo criativo, ele tem um pouco da minha criação, por isso que está escrito a teoria da vaca, né? Porque fui desenvolvendo uma ideia para quando eu escrevo as minhas peças, né, teatrais. Hoje eu tenho mais ou menos umas 40 peças escritas de teatro, desde quando comecei a escrever. A primeira peça que eu escrevi foi no ano de 1994. E essa foi a primeira peça que eu escrevi. E desde lá, fui escrevendo várias peças, fui aprimorando e tudo mais. E hoje eu criei uma técnica para eu escrever uma peça. Por exemplo, agora eu estou começando a me preparar para escrever o espetáculo do final do ano,
que vai acontecer em dezembro aqui na cidade de Blumenau. Então, eu criei um processo que me ajuda na criação do espetáculo. E, para isso, eu criei fases. Né? Eu chamo da teoria da vaca, porque vocês já vão ver por quê. A primeira parte é a preparação, observação e absorção. Essa é a fase da coleta e manipulação do maior número de dados, elementos pertinentes a um problema. Ler, anotar, discutir, assistir, colecionar, consultar, rabiscar, cultivar sua concentração no assunto. Então, hoje, você tem a facilidade do celular, né? Então, eu abro o meu bloquinho de notas no meu celular e já escrevo ideias para o espetáculo dezembro de 2024. E já deixo aberto ali. Aí eu começo a absorver ideias. Assisti um filme, achei uma coisa interessante, anoto. Conversei com alguém comentou algo, anoto. Se você não anotar, você vai esquecer depois. Então, esse bloco de notas é muito importante. Ah, mas eu não sei se eu vou usar tudo que eu vou anotar, mas anote. Normalmente, do que eu anoto, 70% eu uso. Os 30% fica de lado. Né? Mas anote. Vai anotando, vai anotando, vai anotando. E essas ideias, elas depois vão servir, né, de base para você criar a sua história do teatro, do espetáculo. Então, eu passo alguns meses anotando. Vou anotando, colocando. Muitas vezes, até eu saio sempre, muitas vezes, para fazer exercício com a minha esposa. A gente faz algumas caminhadas, faz algumas corridas. Pasme, toda vez que eu estou fazendo o meu exercício, é o momento que mais coisa vem na minha mente. Mais ideias vêm. Você está ali, o teu cérebro, por causa da oxigenação do exercício, a sua mente acaba trabalhando mais e vindo mais ideias na sua mente. Então, quando eu estou lá correndo, lá na rua, correndo, aí vem as ideias. Aí eu uso a minha esposa, porque eu não estou com o meu bloquinho, não estou com o meu celular, eu digo para ela, ó, eu tive uma ideia, eu vou te falar para depois eu não me esquecer. Daí eu falo para ela e quando chega em casa eu anoto. Mas é incrível como o exercício físico te ajuda a ser criativo. Muito mesmo. Eu passei por uma mudança de 2020 para cá. Eu tive alguns problemas de saúde, tive que emagrecer, emagreci uns 26 quilos, e é incrível que depois, né, desse processo, né, de mudança alimentar e exercício, como isso me ajudou no processo criativo. Então, hoje, o processo criativo é bem mais fácil eu escrever, as ideias vêm bem mais fácil, porque o meu corpo está mais saudável. Então, vejam que interessante. Muitas vezes nós não somos criativos porque o meu corpo não está saudável. Meu corpo trabalhava pesado, meu corpo ele estava com algumas deficiências de vitaminas, colesterol, glicose, todos aqueles númerozinhos que a gente fica triste quando a gente faz o exame de sangue e aparece, né? Então, esse é o processo de preparação. Depois que eu anotei tudo, aí vem o segundo processo, que é o incubação. É quando o inconsciente entra em ação e, desimpedido pelo intelecto, elabora as inesperadas conexões que constituem a essência da criação. Ou seja, por que eu botei a teoria da vaca? Porque, assim, a vaca, né, ela é um ruminante e ela tem vários estômagos. O que ela faz? Quando ela está no pasto, ela vai se alimentando do capim e ela vai comendo tudo que tem pela frente. Ela vai engolindo aquele capim. Praticamente quase inteiro ela engole.
E vai engolindo e vai engolindo. É aquele momento da preparação. Você vai anotando tudo. Nem seleciona, tal, vai anotando tudo. Então, a vaca ela engole todo aquele capim. Aí depois que ela já está com aquele primeiro estômago cheio, o que ela faz? Aí ela para de se alimentar, ela traz de volta aquele capim que ela engoliu. Eu sei que é um pouco nojento, tá? Mas é para a gente entender. Ela traz de volta o capim do estômago para a boca. Porque daí ela vai fazer o processo de ruminação. O que é o processo de ruminação? Ela vai esmagar mais ainda aquele capim para tirar o suprassumo das vitaminas daquele capim. Fica uma pasta daí. E ela faz isso. Por isso que você vê lá a vaquinha lá no pasto, tá lá mexendo a boca, né? Ela tá trazendo de volta e mastigando novamente tudo que ela engoliu. Então, o processo de incubação é isso. Depois que você anotou várias informações, agora você vai pegar tudo aquilo e vai trazer à tona de novo para fazer conexões, para fazer uma ideia, criar uma lógica de história. Aí com isso, você fazendo isso, vem o terceiro processo, que é o processo de iluminação. Aí quando você junta todas essas ideias, daqui a pouco você tem uma ideia genial. Nossa, como não pensei nisso? Eu vou fazer uma história dessa maneira que vai acontecer isso, 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 isso. Vem a iluminação. Aí você fica empolgado com a ideia que você teve, com todas as informações que você colheu. Aí você chegou o momento de você começar a escrever a história, começar a escrever a peça de teatro que você vai fazer. Aí você escreve e vai escrevendo. Depois que está pronta a peça de teatro, aí você pensa, pronto, agora é só chamar os atores, convencer os atores, os meus amigos a fazer parte da peça e começar o ensaio. Não, ainda falta mais um processo, mais uma fase, que é a verificação. O que é a verificação? A verificação é você pegar aquela peça de teatro, chamar pessoas entendidas, pessoas com conhecimento, pessoas, principalmente porque você vai falar sobre teologia, pessoas que conhecem a teologia, pessoas que conhecem um pouco de teatro, pessoas que têm um senso crítico. Você vai sentar e você vai explicar para eles a peça de teatro, vai ler para eles e vai perguntar para eles o que vocês acham dessa peça de teatro. Aí vai vir as críticas. Porque muitas vezes, na sua cabeça, na minha cabeça, aquilo foi uma ideia brilhante. Mas a gente muitas vezes não percebe que pode ter algo dentro da história, pode ter algo dentro da peça de teatro que fere alguma coisa dos princípios bíblicos, que pode trazer algo que pode se transformar num escândalo, algo que as pessoas não vão entender direito, vai deixar dúvidas, pode não ter bom senso em algum detalhe. Então, isso é muito importante, você ter um grupo de pessoas que são críticos para fazer essa verificação. Isso vai te salvar de grandes problemas. Eu sempre ouço assim, muitas pessoas dizem, mas a minha intenção era boa, mas deu tudo errado. Com intenção boa, pessoal, né, a gente não chega ao céu. A gente chega ao céu no caminho certo. Por intenção boa, a gente não chega a lugar nenhum. A gente pode ter intenção boa, mas a gente pode não saber fazer as coisas. A minha intenção era boa, mas eu não sabia fazer, né? Então, procure esse grupo de pessoas que vai fazer a verificação e com isso você pode mudar algumas coisas da peça que realmente pode
fazer toda a diferença. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Ali no seminário CTM Vida, os alunos eles se juntaram e escreveram uma peça para apresentar com o tema da reforma protestante, né? Da reforma da época de Lutero. E eles escreveram a peça e tudo mais, tal. E quando eles terminaram, aí eu disse, bom, agora vocês vão fazer a verificação comigo, vão me apresentar a peça, vão me explicar e tal. Aí eles foram me explicando a peça, foram explicando. Aí uma hora, eles assim, olha, aí vai chegar uma hora da peça que a gente vai pedir para o pessoal tudo se levantar e a gente vai sair de dentro do auditório e vamos começar a caminhar na rua, porque daí vai ter uns estandezinhos, onde que vai ter umas encenações nesses estandes, mostrando como era na época da Inquisição e tudo mais, e aí que vai ser muito legal, vai ser muito interativo e tal, né? Eu fiquei pensando, mas pessoal, vai ter 200 pessoas assistindo. Como é que essas pessoas vão ver um stand? Como é que elas vão ficar ao redor disso? Como é que elas vão ouvir? Vai ter microfone? Eles vão falar, não temos lá. Mas como que só as 20 primeiras pessoas vão assistir alguma coisa? As outras vão ficar tudo amontoadas, não vão ver nada? E outra, e se chover? O que vai acontecer? Ah, não, se chover, daí a gente vai ter que pensar outra coisa. Mas não, como pensar outra coisa? Então, sabe, são coisas que eles não, na hora não pensaram, né? E eu disse, pessoal, se vocês fizerem isso, isso vai gerar um grande problema, não dá para fazer isso. Eu sei que vocês tiveram uma ideia assim de levar as pessoas andando e vendo o acontecer, como se as pessoas estivessem participando de uma caminhada pelas ruas da Idade Média e tudo mais, mas não era lá a realidade e tinha muita coisa para dar errado e as pessoas não iam conseguir realmente participar. Só que eles não perceberam isso, né? Então a gente teve que fazer essa verificação, alteramos a peça foi muito elogiada e os alunos agradeceram porque não perceberam isso, também pela falta de experiência. Então veja como é importante a verificação de algo que você criou, tá? Vamos lá. Tem um gráfico na página 24. Essa página 24 tem um gráfico onde tem a criatividade e o conhecimento. É muito interessante esse gráfico que mostra, por exemplo, o nascimento. Vocês podem ver que nós nascemos e logo a criatividade vai crescendo de uma forma exponencial. O vermelho é a nossa linha de vida. Então, vocês podem ver que a criança ela se vai crescendo os primeiros 1, 2, 3 anos, a criatividade é tão grande nela que ela consegue imaginar tanta coisa e isso é tão lindo, né? Os pais ficam tão maravilhados com a criatividade de uma criança. Ela qualquer coisa que ela tem, qualquer objeto, qualquer pedacinho de papel vira um dinheiro, e elas gostam de imitar a realidade dos adultos, e essa criatividade é muito linda. Mas vocês podem ver que quando chega na idade mais ou menos da adolescência, começam a vir as preocupações e os medos. E com isso, a criatividade cai drasticamente, muito drasticamente. Vocês podem ver, quando o ser humano chega na adolescência, o processo criativo zera praticamente. O adolescente começa a mudar a mente dele, começa a ver a realidade do mundo, as preocupações, os medos, e vão bloqueando a criatividade. E o adolescente, ele já deixa de ser criativo ao ponto de se fechar. Vocês podem ver, né? Eles se fecham com medo, não querem criar mais nada, não querem apresentar, não arriscam mais nada por medo
de passar vergonha, medo de se expor, e com isso a criatividade vai zerando na vida. E para piorar ainda mais a situação, as escolas ainda acabam contribuindo para isso, porque a gente meio que os professores, né, acabam, claro que hoje existem escolas bem mais diferentes, mas por exemplo, na minha época, você não poderia inventar uma história, você tinha que copiar a história, né? Eu me lembro quando eu falava para minha mãe, mãe, quando eu aprender a escrever, eu quero escrever histórias. Mas quando eu aprendi a escrever na escola, eu tinha que copiar as histórias que estavam no quadro, né? Tinham livros prontos que a gente tinha que copiar. E o mais importante era a beleza da letra e não o que estava sendo criado. Então, o caderno tinha que ficar lindo, tinha aqueles cadernos de caligrafia. A letra não podia sair fora daquelas linhas. Aí eu ganhava 10. Aí começava a mostrar na minha mente que o mais importante para eu me dar bem na vida é fazer tudo igual os outros fazem. E com isso eu ia me dar bem. Se eu inventasse coisas diferentes, eu não ia me dar bem. Então, o processo criativo na mente do aluno vai diminuindo. Ele vai diminuindo cada vez mais. Tem uma história de uma menina que ela saiu de uma escola dessa, onde que o professor era tudo copiado, era tudo igual, né? E essa menina foi para uma escola onde que a professora já dava essa liberdade para o aluno. E ela sentou junto, e ela era nova, e ela sentou junto com os outros alunos, então a professora disse, agora pegue uma folha, nós vamos fazer uma flor. E os alunos todos pegaram a folha e começaram a fazer a flor. E essa menina ficou parada com a folha, olhando para a professora. Daí a professora disse, mas você não vai fazer a flor? Daí ela assim, não, professora. Mas por quê? Porque a senhora não disse como é para ser a flor. E é assim que muitas vezes nós somos. Ela só ia fazer se alguém dissesse como fazer, né? Então, esses bloqueios da criatividade, muitas vezes, já vêm da nossa infância e da escola, né? E muitas vezes, até nas escolas bíblicas, né, acontece isso. Eu me lembro, muitas vezes, quando eu estava lá nas escolinhas, na salinha das crianças, que a professora contava a história de Davi e das ovelhas, aí ela pegava aqueles mimeógrafos, não sei se vocês que são mais novos não sabem, não sei se vocês sabem o que é um mimeógrafo, mas se passava com álcool, né? E pode ser a palavra-chave, mimeógrafo. Obrigado, professor Marcelo. A palavra-chave é mimeógrafo. O mimeógrafo, você passava o álcool, né? Vinha aquelas folhas com cheirinho de álcool, assim, e fazia todas as ovelhas iguais. Aí entregava para todos os alunos da escola bíblica as ovelhas tudo igual, né? Aí, aí a gente queria pintar, daí o aluno lá pegava o lápis de cor verde para pintar, a professora, não pode pintar de verde, a ovelha não é verde. Não, professora, mas é que a minha ovelha, ela comeu tanto espinafre que ficou verde. Não, tem que pintar de amarelinho, que é mais parecido com a lã. Todo mundo pintando de amarelinho. E o mais importante é que não saia da linha do desenho, para ficar bem bonito. Aí todo mundo pintava com a mesma cor, do mesmo jeito, tudo igual. Aí a professora, no final a gente vai pendurar no corredor quando os pais de vocês saírem para ver o desenho de vocês. Mas não esqueçam de botar o nome, né? Porque se não colocar o nome, não tem como saber que é seu. Vejam, o único jeito de saber que um desenho era de uma criança era pelo nome. Por quê? Porque todos os desenhos eram iguais. Ou seja, criatividade zero. E assim a gente vai crescendo, querendo copiar e fazer tudo igual, né? E a gente cria essa mordomia e a gente vai perdendo a vontade de criar, né? Hoje, praticamente, não se cria nada,
se copia tudo, né? Então, mas que a gente possa, nessa nossa linha da vida, que é o vermelho, eu coloquei um ponto ali que chama-se renovação da mente. E com a renovação da mente que a gente pode fazer, a gente pode mudar essa questão, quebrar essa questão do nosso bloqueio de criatividade e ser muito criativo, muito mesmo. Um aluno chegou para mim um tempo atrás, ele disse assim, professor, eu não tenho talento para isso. Como é que eu posso ter um talento que eu não tenho? Será que Deus me dá um talento se eu orar? Por exemplo, eu não tenho talento para encenar. Eu não tenho. Deus não me deu isso. Aí eu conversei com ela e disse, olha, é o seguinte, eu vou te explicar uma coisa. Quando Deus nos fez a imagem e semelhança, aquilo que está escrito no Gênesis, imagem e semelhança. Naquele momento, Deus estava colocando em nós um pouquinho de talento de tudo, um pouquinho de criatividade de tudo em nós. Porque toda criatividade vem de Deus. Toda inteligência vem de Deus. Toda sabedoria vem de Deus. Toda habilidade vem de Deus. Ele colocou um pouquinho de cada em nós. Agora, basta você pegar um pouquinho daquilo e trabalhar em cima dele. Investir nele, naquele talento. Ninguém nasce sabendo tocar no instrumento musical. Mas eu quero tocar. Então você vai ter que investir. Quanto mais você investe, mais você é bom naquilo. Então, não é porque Deus te fez sem esse talento, esse dom. É porque você tem que realmente desenvolver ele na tua vida. Se despertou em você, se nessas aulas de teatro acendeu uma chama no teu coração, e você está pensando assim, nossa, como eu gostaria de fazer bem feito teatro, como eu gostaria de escrever uma peça. Nesse momento que você está pensando isso, o Espírito Santo de Deus vai te direcionar. Ah, você quer? Ok. Então eu vou te dar as oportunidades agora. Eu vou te mostrar um caminho que vai te levar para a excelência para isso. E você vai ter que você tem que entrar neste caminho. Lembrando de Thomas Edison, que é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Quando nasceu essa chama no seu coração, dizendo, não, é isso que eu quero fazer. É o 1%. Agora vem o caminho, que é 99% de transpiração. É um pouco cansativo, é um pouco desgastante, mas é importante para que você chegue a ser excelente no que você faz. Então, lembre-se, você pode desenvolver o talento que você quiser, desde que você invista nisso. Mas tem que ter aquela chama no coração, porque com isso você não vai desistir, né? Então, é muito linda essa questão de você saber que Deus, ele colocou em você a imagem e semelhança dele, e com isso ele tem um pouquinho de cada coisa maravilhosa da presença de Deus em você. Basta você investir naquilo que você realmente está, nasceu aquela chama no seu coração. Bom, agora a gente poderia falar um pouco mais sobre criatividade, e a aula que vem, no começo da aula, a gente vai fazer mais uma dinâmica, né? Mas, assim, eu gostaria de resumir, terminar a aula de hoje e deixar a expressão corporal para a aula que vem. E dizer para vocês que, assim, o reino de Deus precisa de pessoas criativas. Pessoas para serem excelentes. E com a criatividade que Deus vai desenvolver na tua vida, você vai ocupar espaços na sociedade. Espaços na sociedade que muitas vezes são ocupados por pessoas com más intenções. Mas para isso você tem que ter
esse conhecimento técnico, você tem que saber fazer as coisas. Né? Não adianta a gente querer ocupar um espaço se a gente não sabe fazer aquilo com excelência. Né? Então, eu sempre digo, eu quero ter o espaço para ocupar os espaços na sociedade, nas universidades, com teatro, mas você tem que saber fazer algo realmente bom para que você possa apresentar isso. E aí, quando você apresenta algo excelente com a mensagem do Evangelho, é uma combinação perfeita, pessoal. Uma combinação perfeita. Bom, estamos chegando ao final da nossa aula, né? 21h46, né, professor Marcelo? Sim, professor Júlio. Então, a gente vai... E deixo essa reflexão para vocês, né? Vocês estão me ouvindo ainda? Estão ouvindo? Sim. É que eu tirei o meu fone e acabou... Ah, estão ouvindo. Acabou a bateria do meu fone. Ok, então, próxima aula a gente vai continuar com a expressão corporal e vamos continuar a nossa aula. Professor Marcelo, a nossa aula de semana que vem deixamos para quarta-feira ou fica para quinta-feira? Eu queria ver, eu vou conversar com o pessoal no grupo, né, da escola ali, para ver o que eles acham da gente tentar na quinta, porque quarta-feira sempre tem os cultos nas congregações, então tem muitas pessoas que alguns alunos acabam faltando, né, na aula ao vivo, por causa dos cultos. Então eu vou conversar com eles, se eles acharem por bem a gente mudar para quinta-feira, a gente faz essa mudança, para daí já na próxima semana ser quinta-feira e sexta-feira. A Marli vai dar aula na sexta e o senhor daria aula, então, na quinta-feira, para a gente tentar ter um quórum um pouquinho maior nas aulas aqui ao vivo, né? Pode. Tá bom? Eu não consegui entender porque está falhando um pouco o microfone. Não sei se o pessoal conseguiu entender. Eu não percebi que estava falhando, me perdoe. A gente Eu não, propôs, né? eu não, A gente... eu não estou conseguindo entender. Então acho que deve ser algum problema comigo aqui pode ser. na, na- no, é. Mas resumindo, pode ser na quarta ou na quinta. Eu não entendi direito, professor Marcelo. Assim, a gente vai conversar com os alunos e vamos ver com eles se a gente consegue fazer a alteração na semana que vem para quinta-feira daí, né? Se eles não Eu tiverem não nenhum consigo problema, entender. ok, depois a gente passa para pro professor Júlio, então. A Israel escreveu ali, ó, vamos conversar com os alunos para ver. É isso. Talvez tenha algum probleminha com o microfone do professor Júlio, ou o meu aqui. Mas a Marli está escutando bem aqui, eu acredito que talvez seja alguma coisa relacionada com o fone do professor Júlio. Mas depois eu passo os detalhes para ele. Então, pessoal, eu vou parar aqui a gravação. A gente quer agradecer. Ok.